Fala galera, tudo bem? Vamos lá para o nosso Informática em 30 minutos. Hoje a gente vai falar aí sobre um assunto que é preterido por vocês, é preterido também às vezes pela banca, né? Que é o Microsoft PowerPoint. Por que preterido pela banca? Porque a gente percebe que dentre os assuntos do Microsoft Office, esse é o que menos aparece nas provas, tá? Mas mesmo assim é interessante que a gente possa conhecer ele e até em alguns momentos, dependendo da banca, a gente dar uma aprofundada aí, tá? Lembrando que a ideia desse Informática em 30 minutos não é passar tudo para vocês, mas sim dar um panorama geral, né, dos principais softwares e dos principais tópicos do software. Às vezes não vai chegar em 30 minutos, talvez hoje seja um desses, né, porque PowerPoint a gente tem bem menos itens aí a ser cobrado. Então vamos lá, vamos começar. Lembrando aqui, galera, então, que a ideia aqui também é permitir com que você, se estiver assistindo aí no YouTube, né, onde você vai assistir, você consiga aqui também ouvir somente sem precisar olhar. Então a ideia aqui é que tu possa aproveitar a qualquer momento que tu tiveres aí livre, né? Às vezes está no trânsito, não pode ficar olhando o celular, mas pode ouvir, então, para deixar aí livre para vocês, beleza? Então, meu povo, vamos começar aí com a parte do Microsoft PowerPoint 365. E a gente, então, vê aqui o PowerPoint como um editor de apresentação de slides. Ele possui o seu código fechado e tudo que for da Microsoft é pago. A gente tem alguma versão específica que cai em provas. A gente tem a versão a mais atual hoje, que é a versão 365. Tá? Então, essa é a versão que a gente vai tratar aqui nessa aula de hoje. Então, a gente vai tratar da versão do 365, lembrando que o 365 ele pode ser tanto instalado na máquina, quanto também ser utilizado pelo site office.com. Dos tipos de arquivos do PowerPoint, o que ele vai destoar em relação ao que nós temos aí dos tipos de arquivo do Word e do Excel? Vai aparecer para mim um segundo tipo de arquivo, que é o arquivo .ppsx. A gente tem o arquivo por padrão, aquele que a gente edita e apresenta, como PPTX. E tem um que é só para a apresentação de slides. Aí eu tenho, então, ele como PPSX. Apresentação de slides, PPS, e apresentação do PowerPoint, PPT. Os arquivos de modelo, então, são os arquivos .potx. Posso salvar em PDF uma apresentação de slides? Pode. Como é que vai ficar? Cada página vai ser um slide. Então, eu posso sim fechar, salvar aí a apresentação em PDF. Posso salvar em imagem? Pode. Eu, quando fecho em folhetos o meu material, eu fecho o meu material em imagem do tipo JPEG. E aí, para cada slide, ele vai criar uma imagem. A gente tem aí hoje as extensões GIF, JPEG, PNG e TIFF. São as extensões hoje permitidas a se salvar em imagem no PowerPoint. E se eu quiser fazer um vídeo, posso fazer? Claro que pode. Aí tu vai salvar em .mp4, que hoje está muito em alta, ou .wmv, que seria aí, então, a extensão de Windows Movie. Certo? Para que eu possa salvar em vídeo, eu preciso colocar a transição dos slides temporizada. Senão, não tem como a gente gerar um vídeo de algo que é estático. Transição e animação. Eu tenho, então, essas duas guias, guia transição e guia animação, e eu preciso tomar bastante cuidado com essas duas guias, porque é comum aparecer nas provas perguntando sobre animação e trazendo o conceito de transição, perguntando de transição e trazendo o conceito de animação. Então, como que nós vamos lembrar disso no momento da nossa prova? Animação em objetos dentro do slide. Então, eu posso animar um objeto para ele entrar no slide, eu posso animar um objeto em ênfase, como ele está dentro do slide, por exemplo, colocando um objeto pulsando, ou eu posso também configurar a saída desse objeto do meu slide. A transição é o trânsito entre slides.
Imagina que entre um slide e outro eu coloco a transição em modo colmeia. E aí, então, quando eu apertar qualquer botão e pedir para transitar entre esses slides, ele vai fazer esse trânsito entre slides com uma animação, só toma cuidado, né, com isso, de colmeia. Então, transição são as configurações de trânsito entre slides. A animação, tu vai lembrar de animação dentro do slide. E aí, animação eu tenho 3. Eu tenho de entrada, de ênfase e de saída. Transição eu só posso colocar uma por vez. Então, eu tenho trânsito entre o slide 2 e 3, eu vou no slide 3 e faço a configuração de transição. E aí, então, sempre eu faço a configuração de transição no slide que vai receber aquela transição. Quando a gente olha para a guia transição e para a guia animação, a gente percebe que os botões de transição são slides. Então, se aparecer na tua prova um botãozinho perguntando se é animação ou transição, se ele for retangular, que vai imitar um slide, vai me lembrar, vai me remeter à ideia do slide, então eu vou colocar lá no gabarito que é uma transição. Se aparecer uma estrela, ou seja, a estrela é um objeto que eu posso colocar dentro do slide, então ali eu tenho um modo de animação, certo? Cuidado porque tanto transição quanto transições quanto animações, a gente tem aí a possibilidade de ter duração, a gente tem a possibilidade de ter atrasos. Quando a gente usa na guia transição e na guia animação, eu posso também fazer configurações de como que essas duas ações podem ser feitas. Por exemplo, ao clicar com o mouse, ou então eu posso colocar para que ele seja feito de forma automatizada, tá? O automatizado, no caso das animações, ele existe duas automatizações que seriam com o anterior e após o anterior. Então, com o anterior, se eu tiver um objeto de estrela e um objeto de elipse, e eu colocar com o anterior, quando eu der um clique com o mouse, vai entrar a estrela e a elipse junto. Se ele tiver após o anterior, então ele vai entrar primeiro a estrela, finaliza aquele processo de entrada de animação, e aí depois, então, vai entrar para mim a elipse. Eu tenho também, na guia animações, um pincel de animação. Para quem lembra lá da aula do Microsoft Word, a gente tinha pincel de formatação. O pincel de formatação, ele permite com que o usuário copie a formatação de um trecho de texto e cole em outro trecho de texto. Aqui o pincel de animação vai fazer a mesma coisa, só que ele vai copiar a animação de um objeto ou as animações de um objeto e vai colar em outro objeto. Então, se eu faço num objeto do tipo elipse, animações de entrada no slide, de ênfase e de saída, e eu quero aplicar essa mesma animação a um objeto do tipo retângulo, eu posso, então, clicar sobre a elipse, clicar no pincel de animação, ele vai copiar a animação daquele objeto elipse e eu consigo colar sobre o nosso retângulo. A próxima guia que nós vamos ver é a guia apresentação de slides. Quando eu falo vamos ver, para você que está só ouvindo, então, força de expressão, né, galera? Você vai aí, para quem está só ouvindo, imaginando. Apresentação de slides. Então, a gente viu o que são as transições, o que são as animações, e agora a gente vai ver o que é a apresentação de slides. Tudo que estiver na guia apresentação de slides refere-se a algum momento em que eu vou apresentar esses slides. Eu tenho os 2 primeiros botõezinhos dessa guia que são emblemáticos para as provas de concurso. Um dos botões tem um símbolo de play no meio, quer dizer que ainda não começou. Então, esse símbolo, ele remete à ideia de iniciar a apresentação do começo. O outro botão, aparece na imagem do botão um slide. Isso quer dizer que eu já estou em algum slide. Então, eu quero iniciar a apresentação a partir do slide
atual. Teclas de atalho aqui, para iniciar a apresentação a partir do começo, F5. Então, estou lá no slide 35, aperto F5, ele vai iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Se eu quiser iniciar a apresentação a partir do slide 35, aí eu vou usar o Shift mais F5. Aí depois eu tenho aqui apresentação de slides personalizada, que é a ideia de eu ter vários slides, ó. Se eu tiver aí, imaginem, 10, 15 slides, eu quero apresentar o primeiro, o terceiro, o quinto e o último slide. Então, eu vou aqui na apresentação de slides personalizada. Ele vai trazer para mim uma lista de todos os slides da minha apresentação e eu vou escolher quais que eu quero que apresente. E aí, quando eu apertar F5, ele inicia a partir do primeiro que eu escolhi e depois, conforme eu vou passando, ele vai passando conforme a minha escolha. Aí depois eu tenho configurar a apresentação de slides, onde eu vou trabalhar com configurações mais técnicas, eu vou dizer qual é a resolução, qual é o monitor. Imaginem que eu estou aqui no estúdio, eu tenho uma televisão que está um pouco mais acima de mim, eu tenho a tela do meu notebook e eu tenho a minha tela interativa onde eu escrevo. Então, quando eu peço para mandar fazer a apresentação de slides, ele vai apresentar no monitor 3. Então, eu posso fazer essa configuração ali também. Depois a gente tem o botãozinho ocultar slides. Ocultar slides, eu tenho que tomar um cuidado aqui. Eu vou ocultar esse slide apenas no modo de apresentação. No modo de edição, ele não vai ocultar. Então, é como se eu tivesse lá 4 slides e eu vou lá no slide 3 e oculto ele. Quando eu oculto um slide, o número desse slide lá naquele painel esquerdo do PowerPoint, ele fica riscado, quer dizer que aquele slide ele está oculto para a apresentação, mas ele continua sendo mostrado no modo de edição. Se eu apertar F5, inicia a apresentação a partir do primeiro slide. Se eu clicar com o mouse, vai para o segundo. Se eu clicar de novo, vai para o quarto. Agora só toma cuidado que o Shift F5, que é iniciar a apresentação a partir do slide atual, ele se sobrepõe ao ocultar o slide. Lembra que eu ocultei o slide de número 3? Então, se eu clicar no slide de número 3 e pressionar Shift mais F5, ele vai iniciar a apresentação a partir do slide 3. Então, o Shift F5 ele se sobrepõe à ideia do ocultar slide, tá? E aí eu tenho também o testar intervalos. O testar intervalos, lembra que eu falei lá no início da aula que eu posso gerar um vídeo a partir de uma apresentação do PowerPoint? Eu posso colocar a transição personalizada com tempo. Ok. Coloco lá que a cada 10 segundos passa o slide. Depois eu posso gerar um vídeo. Perfeito. Mas se eu quiser gerar um vídeo a partir da minha fala, estou aqui falando e o slide está passando, eu posso apontar o testar intervalos. O testar intervalos, ele vai perceber que entre o slide 1 e 2 eu levei 2 minutos. Ele vai colocar esse tempo lá na transição. Ele vai perceber que entre o slide 2 e 3 eu levei 40 segundos. Ele vai colocar esse tempo lá na transição entre o 2 e o 3. E ao final, quando eu encerro a minha apresentação, ele vai perguntar se eu quero colocar todos os tempos nas suas transições. E aí, então, eu posso gerar um vídeo a partir do testar intervalos. O outro botão é chamado de registro. Para quem usava antigamente, seria a gravação. Então, aqui o registro me permite gravar a minha apresentação de slides e ele vai colocando o temporizador e eu posso escolher ali se eu quero, nessa possibilidade de registrar, se eu quero executar as narrações, se eu quero usar os intervalos que foram testados. Aí depois a gente tem um recurso chamado o modo de exibição do apresentador. O modo de exibição do apresentador, até pouco tempo, era o queridinho das bancas. Ele aparecia em todas as provas, praticamente. Hoje a gente tem aí como queridinho das bancas o slide mestre. Nós vamos ver daqui a pouco ele aí. Mas o modo de exibição do apresentador permite com que o usuário, tendo 2 monitores,
mostre na tela do público a sua apresentação e na sua tela apareça algo como se fosse uma colinha. Vai aparecer ali para mim, então, nesse modo de exibição do apresentador, vai aparecer qual é o slide atual, qual é o próximo slide que eu estou passando, que eu vou passar, e também algumas ferramentas que eu posso utilizar. Então, lá na tela do público fica a apresentação normal, o público não vê nada disso, e na minha tela fica ali como se fosse uma colinha. Na guia Exibir, a gente tem o slide mestre. O que é o slide mestre? Se alguém me perguntasse no portão de entrada do colégio, no momento de fazer a prova, professor, PowerPoint, o que que tu diria para mim? Eu falaria slide mestre. O slide mestre hoje é o que a gente mais vê aparecendo nas provas. Até porque ele vai dar a base, e pouca gente sabe, para que eu possa montar a minha estrutura de slides. Então, quando eu estou utilizando o meu slide nas aulas, aquelas imagens que vocês veem no canto, onde tem as informações do curso, ou então no rodapé, onde tem outras informações, geralmente essas imagens elas não fazem parte daquele slide, fazem parte do slide padrão, que é conhecido como slide mestre. Então, o slide mestre está na guia Exibir e ele vai me dar a base para todos os slides que eu estiver utilizando. Então, é como se ele fosse o esqueleto dos meus slides. Se eu mexer no esqueleto, mexe em todos aqueles que estavam linkados com esse esqueleto. Então, eu tenho lá, por padrão, os tipos de slide, título e conteúdo e somente título. Se eu mexer no título e conteúdo, por exemplo, puxar o título para o meio do slide, todos os slides que foram inseridos em relação àquele tema serão também alterados. Reflete para aqueles que vão ser utilizados e também para aqueles que já estão sendo utilizados. Então, funciona como se fosse aí um esqueleto, né, para o início do meu slide. Então, peço para inserir um novo slide do tipo título e conteúdo, ele já vem com essas configurações prévias que eu fiz com o slide mestre. Na apresentação de slides, eu tenho algumas teclas de atalho importantes. Por exemplo, se eu quiser deixar a minha tela toda escura, quiser deixar minha tela toda black, eu aperto a tecla B. Se eu quiser deixar a minha tela toda branca, white, eu aperto o W. Então, o W de white e o B de black. Para voltar para onde eu estava, basta apertar de novo a mesma tecla. Então, B fica um quadro preto, W fica um quadro branco. Se eu quiser voltar do quadro preto, eu aperto B novamente. Se eu quiser voltar do quadro branco, eu aperto B novamente. Para escurecer a tela, ou é B de black, ou então eu aperto o ponto. E aí eu vou lembrar do ponto preto, né? Então deixa a tela aí em preto. Outra tecla de atalho, que essa me preocupa um pouquinho mais, a gente está mais acostumado com essa tecla para imprimir, é a tecla Ctrl P. Durante as minhas aulas, para quem já assistiu visualmente aí, percebe que eu uso a caneta. Então, Ctrl mais P vai ativar a caneta. Ctrl mais P, P de pen. E se eu quiser sair da apresentação, eu aperto a tecla ESC. Eu sempre, quando falo do 365, eu gosto de trazer algumas novidades. O que surgiu de novidade no 365 aí no PowerPoint? Quando a gente vai fechar um arquivo em vídeo, uma apresentação em vídeo, eu posso atualmente escolher, dentre os tamanhos aí, dentre as resoluções dos vídeos, eu tenho o padrão, tenho o HD. Então, o padrão é 480p, que é 640 por 480. O HD é 720p, 960 por 720. E a gente tem também Full HD e Ultra HD, que seria o 4K. Então, atualmente, eu consigo fechar vídeos também em 4K dentro do PowerPoint. Lá na guia Inserir, eu tenho a possibilidade hoje de inserir vídeos online.
Então, para que eu não precise colocar um link na minha apresentação, clicar nesse link e ser levado para o meu navegador web, eu consigo colocar esse link diretamente dentro do da minha apresentação. E aí, quando eu clico sobre o play, esse play ele é dado direto dentro da apresentação. Então, como se eu tivesse ali o framezinho e o botãozinho de play. Eu aperto o play, ele vai ser executado diretamente dentro da apresentação. Eu posso também inserir na minha apresentação áudio ou então gravação de tela. O que seria a gravação de tela? Quando a gente quer mostrar para alguém como se faz um passo a passo dentro do sistema, a gente grava a tela. Existem softwares específicos para isso. E o PowerPoint também faz isso agora. Ele também vai gravar a tela para poder utilizar aí numa apresentação de slides. Surge um botão no 365, lá em cima na barra de guias, ao final da barra de guias, quase embaixo do botão de minimizar, restaurar e fechar, um botãozinho chamado gravar. Ele vai liberar então a webcam do usuário e o usuário consegue gravar, né, como eu faço em aula. Claro, eu não uso PowerPoint, mas ele consegue gravar com uma bolinha no canto inferior direito da sua webcam. E ele continua ali falando sobre os slides e essa bolinha fica ali, né, mostrando o rosto dele, enfim, aquilo que está aparecendo na webcam. Só que tinha um problema, quando apertava em gravar, e até hoje funciona assim, né? Essa bolinha fica uma bolinha, obviamente, e fica no canto inferior direito da tela. Eu não conseguia movimentar. Aí a Microsoft veio e melhorou bastante esse recurso, chamando ele de Cameo. Esse Cameo ele vai permitir com que o usuário escolha molduras de estilo de câmera. Então pode ser quadrado, pode ser redondo, pode ser triangular, pode ser vazado. E eu posso arrastar essa câmera para qualquer lugar da minha apresentação, que ela vai funcionar também. E para finalizar, pessoal, durante a apresentação eu posso adicionar legendas? Pode adicionar legendas. Aí eu vou escolher aqui, né, qual é o idioma falado, qual é o idioma da legenda, vou selecionar qual é o microfone e eu ainda posso dizer, olha, eu quero que essa legenda fique na parte inferior ou na parte superior, ou abaixo do slide, ou acima do slide. Então, eu também consigo aí localizar essa minha legenda. Fechou então, galera? Espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não conhece todas as minhas plataformas, eu sempre deixo aqui ao final para vocês as minhas redes sociais, o QR Code. Tu passa o QR Code ali por cima, o leitor da tua câmera pelo QR Code, ele já vai te levar aí para os principais sites das minhas plataformas. Valeu? Galera, então desejo a vocês bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.